Bom momento, meus amigos e amigas e amigues. Estamos hoje no primeiro episódio de Falatório Cult. Esse canal, esse programa, essa apresentação para vocês, a gente inicia apresentando os nossos convidados e participantes, não é mesmo? Ao meu lado direito, Elger. Sou Leonardo Elger, videomaker, filmmaker, tudo maker. Eu sou Felipe Lopes, professor de artes visuais, artista plástico e queimador de próprio filme também nas horas vagas. Hoje a gente convida para a nossa conversa Bordeaux. Olá, Salve, boa salve, noite. Bordeaux. Tudo bem com vocês? Eu sou Gabriela, sou artista. Acho que eu virei a Bordeaux quando eu assumi de fato essa identidade de artista e não só a professora de artes, né? Então, é isso. A gente vai conversando, vai se conhecendo. Exatamente. A ideia é essa. A gente vai montando um caminho, mas a gente tem também um assunto já para iniciar o dia, no caso a noite, no caso o bom momento, que é, afinal de contas, hoje todo mundo é cria, né? O que é ser cria? Todo mundo é cria. Cria da onde? Cria do quê? Amigos, eu penso assim, se a gente já pode começar, né, já esquentando as coisas. Vai lá, manda ver. Se a gente partir da etimologia da palavra, a gente pensa que cria é algo que foi criado, ou cria de algum lugar, ou cria de alguma coisa. Eu posso dizer que eu, né, pelo menos pensando assim, sou cria da abolição, subúrbio carioca, ali coladinho no Engenho de Dentro, Engenhão, Meia. Brabo, tá? E API. Brabo. Pilares, Engenho de Dentro, todo esse contexto Zona Norte. Pra quem não tá contextualizando, abolição é tipo um conglomerado, tá ligado? É tipo perto de tudo, ao mesmo tempo é alguma coisa, mas é perto de tudo. Mas Tem ônibus para todos os cantos do Rio de Janeiro, isso que importa. E assim, eu me vejo como cria de lá, você, Léo, é cria de onde? Duque de Caxias, a melhor cidade da Baixada Fluminense, Duque tá? de Caxias. Duque de Caxias. Ou Duque de Calcinhas. Se você for no Feirão das Malhas, você pode encontrar o que Com você um preço quiser. ótimo, inclusive. E você, Bordeaux? Vamos lá, Bordeaux. Então, isso para mim já é um motivo de investigação mesmo, essa resposta, porque acho que a parte da minha vida que foi mais instável com a minha família foi em Duque de Caxias. Foi quando a minha Melhor mãe cidade, tá? tomou a rédea da nossa família e ela colocou a gente num lugar mais estável mesmo, da loucura que a gente vivia. Então, eu me considero, de fato, da Baixada Fluminense, mas eu me entendo, né, me reconheci mesmo como uma pessoa que pensa sozinha com seu próprio corpo. Como uma mulher de todos os lugares, um contexto de trânsito mesmo, né? Porque enquanto eu morava em Caxias, eu estudava no Jardim Botânico. Então, Nossa, da Baixada Cruel pro melhor lugar. Exatamente. Que tem a melhor temperatura do Rio de Janeiro. O lugar mais pomposo, né, na exatamente. verdade. Então, isso acho que me constituiu completamente como uma mulher mesmo, porque, né, era justamente o processo do meu ensino médio. Então, era um curso de formação de professores que eu comecei estudando, morando próximo da escola, no Rio Comprido. E aí, depois, eu continuei na escola, né? Não mudei de escola, porque estava ainda nessa ideia, né, até hoje, que eu firmo de ser professora, de me entender como uma pessoa que passa à frente as coisas também que aprendeu de outras professoras, né? Então, acaba que o meu movimento se dá atravessando a cidade para chegar em casa, para sair de casa muito cedo. Eu devia ter uns 17, 16 anos. E, nesse caminho, eu conheci muita gente do contexto da arte. Então, era o meu trânsito, passava de Caxias, ia para o Jardim Botânico, ia para Tijuca. Da Tijuca, ia para casa. Ou seja, você costurava a cidade do Rio de Janeiro por completo. Exatamente, costurava a cidade. E a ideia de não ter exatamente a minha casa como um ponto de identidade até, Era né? só o ponto de partida mesmo, né? Tipo, saía e chegava quando rodava, né? Imagina exatamente. Era a doideira. rua o lugar, né?
Então, eu me envolvia em todos os projetos sociais que tinham, em todas as aulas, cursos e tudo. Tipo, Caxias aonde? Caxias... Era lote 15 que a gente morava. Segundo Nessa distrito época. de Caxias. Longe que é uma beça. linha ali entre Uma- Belfor Roxo Exatamente, e Caxias. Você tá ali, ó. Tá. Que é uma A placa baixada, de bem-vindo. uma baixada que tem fibra, tá? A Baixada Não é? Cruel, de fato. Exatamente. E a gente morava nessa casa, foi quando minha mãe, de fato, colocou, né, se colocou como centro, de fato, dessa família. Pegou na mão. Na mão, não que ela não tivesse pegado antes, né? Mas assim, ali naquela hora ela de fato decidiu e isso mudou completamente tudo, porque viver nesse trânsito para poder estudar mesmo, né? Que era o lugar que ela... minha mãe mesmo que colocou como um lugar de importância e de maior responsabilidade que eu tinha naquela época. E aí fui me envolvendo com outros artistas, assim, como outras professoras muito incríveis, tive muitos professores, e muito porque estudava numa escola na Zona Sul do Rio de Janeiro, sem dúvida, e eu via toda essa mudança, né, de sair de um contexto pobre e cruzar a cidade inteira, todos os assédios que eu passei no ônibus. Eu era normalista, né, gente? Vocês sabem a roupinha de normalista. É bem complicado, né? Quando a gente vai começar a falar sobre essas formas de vestimenta para pessoas principalmente que costuram a cidade, vão da Zona Norte para a Zona Oeste, da Baixada para qualquer outro canto, a gente encontra, né, alunos do ISERJ, alunos do Pedro II, alunas normalistas, e tem toda essa questão de a vestimenta ser algo fetichizado. Muito. E você comentou sobre estar na Zona Sul, que é uma área, a área, né, mais bem munida de recursos do Rio. E assim, ali, voltando rapidamente só para o nosso assunto do cria, né? A gente tem a frase do quem é cria não é criado. E aí, eu tenho um pensamento sobre Zona Sul. Pode me chamar de bairrista, galera. Me perdoe por isso. Perdão. Polêmica. Mas, bem polêmica. Começa pedindo desculpa. Peço desculpa com todo respeito. Tirando a existência das grandes comunidades que existem na Zona Sul, como Rocinha, Ladeira dos Tabajaras, Santa Marta, entre outros. Pavãozinho. Qualquer Babilônia. pessoa dali daquela linha, do asfalto, para baixo, mil perdões. Se você virar para mim e falar que você é cria, eu não vou te considerar. Mas assim, numa frase, sou cria de Copacabana, faz sentido? Nenhum. Agora, se você vira para mim e fala, eu sou cria do pavãozinho, irmão, todo o contexto e glória dada ao seu corre. Exige um respeito. Logicamente. O que você acha disso? Não sei. Não me envolvo em polêmica. Essa não polêmica... Eu ela gosto de polêmica, é isso. Entendo. Acostumem-se. Entendo. Eu acho que eu vou fazer esse lugar de sair dessa polêmica só porque o meu lugar nessa polêmica é, de fato, de uma pessoa que foi cria da rua. Então, assim, em todo o contexto, eu me entendo os lugares, eu sei as gírias dos lugares, mas eu não pertenço exatamente àquele lugar. Então, esse trânsito, ele não me coloca também num lugar de cria de lugar nenhum. Eu sou cria de lugar nenhum, sabe? E aí isso começa a me mostrar também quem eu sou, porque eu sou a cria do meu próprio corpo, da minha própria criação, porque eu tinha 16 anos e eu já estava na rua livre, fazendo o que eu quisesse. Você cria do seu próprio contexto. Você criou aí... o seu contexto, você cresceu no seu contexto, Sim. e esse contexto fez você ser cria da Bordeaux. Eu sinto que é um pouco isso, assim, cria da rua, né, desse movimento que é a rua, que quem frequenta de fato se entende. Eu não tenho território com uma marca tão firme. O meu território, ele é amplo, eu não sei dizer. Como você transitou por tantos territórios e foi um tempo de formação mesmo, né? Cara, não dá pra te cobrar também de onde você é. Tipo, Sim. Questão geográfica se desfaz nessa hora. Você não tem a necessidade de você ter uma demarcação do território para você dizer. Depende. Se for da Zona Sul, tem sim. Mas de todo outro contexto, falando agora sério, sem piadas, eu me vejo muito nesse ponto quanto ao subúrbio carioca. Uhum. Eu mesmo morando na Abolição, vivendo na Abolição, estudava no Meyer, fazia curso em São Cristóvão, fui fazer curso no SEI de Quintino, frequentava a casa do meu pai em Marechal Hermes, saía de Marechal Hermes e ia para Bento Ribeiro para curtir show de rock.
e ainda assim sempre me pus como cria do subúrbio, não cria só da abolição. Eu acho que depois de um tempo, essa noção geográfica que a gente tem muito forte, daqui do Rio principalmente, é muito difícil de você ver algum carioca que não seja minimamente bairrista. É bem difícil. E aí, quando a gente tem esse contexto rodando na nossa mão, a gente vai se pertencendo aos lugares. Você frequenta o lugar, você conhece o tio da venda desse lugar, você troca ideia com o seu Zé já sabe qual é a cerveja gelada que você gosta de beber. Sim. Você já conhece a tia da padaria, que ela sabe que você vai comprar só 6 pães e você vai levar para casa. Então você vai criando laços e, assim, fazendo de novo uma metalinguagem com o seu trabalho, a gente vai costurando o caminho que a gente tem. Eu acho que muito dessa percepção é muito boa, de criar laços, mas deixando essa ideia de espaço geográfico limitando a gente de lado. A gente cria nosso espaço geográfico. Sim. Mas eu acho que é por aí a parada. Tipo assim, não é que eu sou cria de um lugar que eu não vou transitar por outros lugares. Com certeza. Esse é o ponto. E eu vejo por isso. Você traz essa você permeia por tantos lugares. Eu não, filho. Eu fiquei em Caxias até o máximo de tempo que me deu. Dito isso de uma pessoa que veio de Brasília, voltando pro Rio de Janeiro, quando a gente se conheceu. Os estados eu costurei. Meu negócio foi um pouco mais. Obrigado ao movimento estudantil, também costurei estados graças a isso. Cada amigo que me recebeu em cada cantinho do país, muito obrigado, tá? Eu ia comentar exatamente isso. Essa ideia do passe livre no ônibus. Caraca, isso era a minha vida, me deu o mundo. Eu sempre estudei em escola pública, né? Nesse rolê, troquei muitas escolas, então eu conhecia todos os lugares que era o bairro da escola. Eu conhecia tudo. Eu estudei em Copacabana, eu matei muita aula. Conheci tudo, porque era um lugar também que eu acho que eu aprendi rápido na rua, que é essa coisa de você saber onde você tá. Então você percebe onde você tá, quem são as pessoas que estão ali. Acho que o Felipe estava falando dessa coisa de você conhecer a tia da venda e tal, mas eu acho que também tem a ver com essa menina que está conhecendo quem são as pessoas boas e mais, né? Então, você começa a perceber o movimento mesmo geral da rua, né? E aí, isso te dá também o território que você tá. E isso, para mim, foi o que me formou. Esse é o meu contorno, assim. Que é o que a rua mesmo apresenta. Quem são essas pessoas? As pessoas que eu posso ir até lá pedir ajuda, as pessoas que eu tenho que, né, evitar e tal. Mas mais nesse lugar de em que lugar você tá, como você tá, quem você vai falar, como você chega. Então, acho que isso me ensinou, a rua me ensinou como chegar nos lugares. Porque você cria reconhecido, você sabe quem é a pessoa, da onde veio e para onde está indo. Você cria um scanner, né? Exato. Você acaba gerando um scanner natural quanto a isso. Quando a Bordeaux fala que transitava, tipo, ela passava por... De ponta a ponta do Rio de Janeiro, meu parceiro. De Caxias, lote 15. De ponta a ponta do Pegava baile. o verdinho, diabo verde. Aquele diabo verde. Nossa. Bolado. O Flores correndo. Limusine carioca. E aquela coisa. Eu acho que é isso também. Tipo, é muito de você também criar uma casca, né? Você cria uma, tipo... Você tira o seu mapinha, né? Daquela coisa e você dá uma expandida. Né? Eu acho isso maneiro. E aquela parada, Maneiro extremamente necessário, né? Assim... É um pouco divertido e perigoso para um adolescente. Dor é delícia, meu querido. Dor e delícia. Mas não, isso, divertido, aprendizado. De fato, passei por várias situações que eu não precisava. Mas eu acho que isso faz parte da formação de qualquer pessoa, né? Você se relacionar com o território que você existe, né? E com territórios que você também conhece enquanto convidada desse lugar. E aí, acho que você estava falando das pessoas, e isso me deu me abriu aqui uma ideia dessa coisa de que começou para mim, acho que para todo mundo também tem isso, de que as pessoas marcam o ponto desses territórios. Sim, então, sim, para mim foram muitos professores. Eu tenho muitos professores que me deram mesmo o território. Uma professora malucona do ensino médio de arte chegou para mim e falou assim: sempre o professor malucão de artes. Você tem todo o rolê para ser professora de artes. Vai lá, procura assim, Escola de Belas Artes, o FRJ. E ela falou aquilo num momento que fez toda a diferença. Eu podia ter ido estudar outra coisa, mas eu fui estudar na Escola de Belas Artes, né?
Então, esse lugar de você também... eu me via como uma pessoa que ia lá encontrar com essas pessoas, e hoje eu já me vejo como uma pessoa que é o porto dessas pessoas, né? Que Evolução, já é a gente se torna o referencial porto. do A contexto gente dos torna. outros, assim. Tu traz essa parada como uma bem relevante pro seu dia a dia, né? Porque tudo Claro. que você pode fazer pode marcar uma criança, né? Sim. muito Exatamente, E a exatamente. gente vai E percebendo doido, né? o quanto a gente é educador o tempo inteiro, que é essa parada, assim, do professor que é professor o tempo inteiro. Depois que você se forma, você vira a chave. E aí, para você deixar de ser um educador, é muito difícil. Você tem Sim. que fazer um trabalho, um esforço que é muito maior do que o esforço que você já faz naturalmente, de todos os dias. Você conversar, você instruir, você abrilhantar alguns caminhos e algumas ideias, às vezes também cortar algumas outras ideias. Sim. Não digo cortar de não faça. Eu acho que o não faça, referencial. pelo menos na minha visão como professor de artes, ela não é uma frase que está no meu vocabulário. Ela tá, faça, mas de uma outra forma. Faça menos do que você está pensando, mas sempre moldando. A ideia de você cessar a ideia de alguém é algo que me causa um erro na cabeça, sabe? Eu fico meio 404. Eu não me formei, eu não estiquei a mãozinha e jurei que eu iria ser um educador para chegar em um momento e falar, você não vai fazer isso. Não, Sim. faz. Mas olha só, tem esse caminho por aqui. E a gente vai aprendendo isso de acordo com as pessoas que a gente vai conhecendo. Sejam as pessoas que vão prestando serviços, sejam pessoas que a gente troca ideia e meio que fagocita ela e é fagocitado também. Sim. A gente se alimenta de ideias o tempo inteiro. Mas eu acho que o ponto principal disso daí é a gente não se perder da ideia de, cara, ser educador é você conversar. Acima de qualquer coisa. Uma coisa que eu tô fazendo aqui com você né, velho? A troca é isso, pô. é troca. A troca é É uma isso. conversa como a gente tá tendo aqui na sala de casa. Entendeu? É ter essa troca e estar aberto e disposto para essa troca. Porque às vezes a ideia que eu tenho, ela não bate com a Exatamente. sua, né, Léo? Ou não bate com a sua, né, Bordo? E ainda assim, Mas é elas enriquecedor. podem ser somáticas. Lógico. Elas não são as mesmas, mas elas se somam e numa interseção mesmo. De algum Duas momento. retas se encontram em algum Em momento. algum momento, Bruno. E é isso. E é aquela parada, quando você joga hoje que você pertence ou você foi de algum território, tipo, não, mas eu tenho essa... Foi. Tá. Você foi de algum território, tipo assim, eu passei por aqui, morei aqui um tempo e tal, tipo, não me sinto parte. Pô, mas pera aí, velho. Eu conheço fulano que ainda mora lá, conheço Beltrano que tá ali. Pô, tu passa o porteiro. Op. E tu? E não é o porteiro do Leblon não, tá, galera? É o porteiro raiz do maluco que te acompanha. Assim, pô, tá morando no Rio de novo? Sim. É muito doido que uma síndica de um prédio que eu morei na Lapa, ela me manda todas as datas religiosas e datas comemorativas. Ela me manda mensagem no WhatsApp, cara. Tipo assim, algumas eu respondo, outras não. Mas ela me manda. Tipo assim, cara, será que eu não deixei uma parte minha dentro daquele território? Você deixa. Sim. Então, é muito sobre isso. Tipo assim, eu sou cria de Caxias. Mas, cara, eu crio, pego a minha base e ajo onde eu estou. Pratico as boas práticas do meu território, onde eu tô aqui, ó. Finquei minha bandeira, tá ligado? Você tá falando de território e veio uma outra parada, uma outra questão na minha cabeça, que eu acho que permeia o trabalho de nós três, né, nesse ponto. Território se tornou um ponto e uma palavra muito usada. Gostosa de falar, principalmente dentro do meio artístico, né? Somos três artistas aqui conversando. Por mais que você diga que não. Estamos em Somos três processo. artistas Estamos em aqui. processo. Tá em processo de negação, né? Um eterno processo de negação. Mas território... Eu amei o processo de negação. Adorei. O que é verdade. Mas território se torna uma válvula, né? Assim, a gente está falando sobre transitar, sobre passar, sobre pertencer a territórios. E quando a gente conversa sobre território, eu duvido que a gente pense só em um lugar. Exato. Eu duvido muito. Assim, é uma palavra onde ela te gera amplitude. Ela te gera outros lugares onde você possa estar caminhando, onde você está vivendo, onde você está utilizando esse território como parte do seu crescimento.
E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Obviamente depois eu posso responder também, se for o caso. Claro. Mas a minha pergunta para vocês dois é, se vocês tivessem que traçar um território de ponto A a ponto B, onde vocês já trabalharam e já expuseram questões de trabalho de vocês artísticos, não estou perguntando nada empresarial, tá? Lugares artísticos, qual ponto A e qual seria o ponto B que vocês já estiveram e já trabalharam ali e é algo emblemático dentro da trajetória de vocês? Vai, Bordeaux. Responde aí. Que eu tô pensando aqui. Não sei, é porque é delicado pra mim essa conversa. Pô, imagina pra mim, se tu tem a resposta e é delicado, eu nem tenho isso. É muito delicado, porque tudo eu consigo fazer essa metáfora da costura, do ponto, do trânsito. Enfim, aí eu fico um pouco viajando, sabe? Eu não sei, né, o quanto eu vou viajar agora, mas Vamos eu nessa. responderia isso. Estou até fazendo as malas aqui pra essa viagem. Acho que eu responderia isso pensando que esses pontos são pessoas. Então, esses pontos são móveis. Pô, mas Viram uma dança. É uma ótima resposta. É uma ótima resposta. Vira uma dança. Covarde, me pegou muito, mas vai. Eu acho que a minha primeira linguagem é a dança. E aí acaba que os movimentos, eles se dão nas minhas imagens internas antes de eu fazer qualquer coisa estática, né? Que seja em pintura, que seja em bordado, sei lá. Então, eu acho que esse território, ele não tem um espaço físico, né? Ele não tem um ponto que sai... Talvez eu gostaria de fazer um ponto no subúrbio e um ponto em outro lugar, mas eu, enquanto pesquisadora, ia gostar de mudar esse ponto, de um ponto para o outro. Até porque pesquisador não tem um ponto único, um ponto fixo, né? Acaba que o ponto fixo sou eu, né? E aí, desse ponto fixo, eu olho outras perspectivas e paisagens. E aí eu acho que eu responderia isso dizendo que seriam paisagens das pessoas comuns. E eu conto fazer essa ponte entre pessoas comuns me dariam as paisagens que eu gostaria de ver. E você, Léo? Mano, eu tô aqui, ó, congelado aqui, tô de verdade, porque assim... Caraca, tipo... Aí a Bordeaux vem e fala assim, não, eu sou apenas um ponto fixo que me... Fixo em mim, né? Voando. Tipo, as pessoas... Em vez de ser absolutely em cinema, é absolutely artist. Caraca, eu tô aqui, não. Porque assim, eu costumo dizer... Vamos lá, cara, muito doido. Muito doido isso, porque acho que eu nunca falei essa parada em voz alta, e tô falando agora. Porque é o observador do segundo. Momento análise falatório cult. Não, mas é muito doido, porque é o observador do segundo. Porque eu me vejo no território, quando eu falo assim, cara, é um lugar onde me acolhe e, tipo assim, não me dá nenhum tipo de medo, apesar de todos os problemas de segurança pública que a gente tem, mas não me dá medo nenhum entrar na rua fotografando, brother. Independente pra quem. Se é pra mim ou se é para as pessoas com quem eu presto serviço, para quem eu trabalho. É isso. Tipo, eu olho... E outra, às vezes tem muito disso. Eu tô aqui trampando, tem uma coisa... assim, muita coisa acontecendo, eu tô filmando essa coisa. Eu olho pro lado, tá o tiozinho engraxando sapato. É bizarro. Eu falo assim, eu desligo todo o movimento e fico ali. Dois cliques e falo assim... Cara, eu sei que aquele tiozinho que tá engraxando sapato tá na minha memória. Assim, é uma parada muito doida. E quando você me vem falar de ponto, caraca, bicho, é muito extenso. Porque se eu consigo lembrar das fotos que eu fiz, dos vídeos que eu fiz, caraca, tipo assim... Lembrar de foto é meio que uma redundância, né? Porque tipo, é um momento... lembrança de uma memória. Exatamente. E nem sempre, como eu gosto de dizer, nem sempre a memória é aquilo que tu lembra, tá? É bem aquela coisa Profundo. Que você constrói. Mas é uma coisa que tu constrói pra você, pô. Sim. E é uma parada, às vezes, tipo assim, foi divertido pra cá. Não foi divertido. E aquela parada, e existe, ela se transmuta, né? Vira divertido depois.
que tu já viveu. Igual o perrengue, né? E o É a Você máxima esquece do do perrengue. O Enquanto processo você é tá no lindo. perrengue, é triste. Você chora internamente, às vezes externamente também. Você vai numa posição fetal ali, dá aquela 15 minutinhos de chorada. Aí depois você volta pra resolver. É o mesmo processo que você tá falando. Mas eu vou falar de um caso que eu vou voltar lá pra refazer essa parada, pra entender o que tá na minha cabeça. Eu tava procurando umas coisas antigas e num anexo de um e-mail, tá? Anexo do e-mail. Quem abre anexo de e-mail? Eu abri o anexo de e-mail. Eu encontrei uma foto do Calçadão de Caxias. Uou! Uma foto que eu fiz do Calçadão de Caxias em 2009, 2010, sei lá. Cara, Era o meu começo na fotografia. tipo assim, é surreal a foto. Eu olho a foto e falo assim, eu enxergo... Eu achei aquela foto incrível, eu tenho certeza. Por eu ter anexado e mandado pra alguém, eu tenho certeza que eu achei aquela foto incrível. A foto, ela tem suas peculiaridades, tem suas falhas, tecnicamente. Hoje eu consigo analisar isso. Claro. Mas na época, eu tava aqui, ó. Filhão, tu é brabo. É. Tu fez essa parada. Ué, mas é o Léo de 2009 Exato. que construiu o Léo de 2024 Exato. nessa mesma perspectiva de, cara, você é brabo. Mas olha só, você tá fugindo da minha pergunta. Ponto É. A, ponto B. Ela convidada, ela pode dar o permeio Olha, social, étnico e eu possível. quero dizer que a gente tem 2 minutos. Então me responde. Ponto A, ponto B. Ponto A, ponto B. Cara, eu acho que Caxias é um ponto A, certamente. Porque eu percorri Caxias, cara. Eu entendo Caxias como um município grande, gigante, bem misto de pessoas que sim, é. são dali e não são dali, que transitam ali. Então, o ponto B cara, é muito doido eu falar isso, mas eu vou te, com muito amargor Vem, na minha... vem. Eu falo que o ponto B é Brasília. Eu já memória imaginava. afetiva que eu tenho desse lugar e pelas coisas que eu fiz num tempo pandêmico, num tempo sem regra, eu acho, por um momento cheio de regra, mas assim, eu tava Salve, sozinho. salve, galera. Asa Norte, tá? Não vamos esquecer. Eu morava num lugar mais bolsonarista. Eu vou falar isso. Não, mas é isso. Eu acho que é o ponto B, cara. Porque ali eu vi... Porque tudo tava suspenso. Então ali eu entendi. Sacou? Mas pelo menos você construiu esse A e B. É. Pô, eu vou te falar que aparentemente é muito fácil pra mim. A gente Aparentemente. Aparentemente. Né? É uma cebola, na verdade. O meu ponto A, ponto B, ele é como se fosse um mapa de RPG, que é uma cebola, e a gente tem a camada de fora até dentro. Sim, amigos, eu sou nerdola, RPGista há mais de 20 anos, é isso. Então, dentro desse mapa, o meu ponto A, abolição. Certo. É um fato. É um fato. Eu comecei a estudar artes ali dentro com a minha mãe. Eu visitei arte desde criança, vendo minha mãe fazendo festa pra fora, fazendo um enfeite de isopor para poder fazer uma festa de aniversário para os meninos da rua. E esse ponto A, ele me leva a um ponto B, que é quando eu vou e me mudo para São Paulo. Me mudar para São Paulo, ver a quantidade de galerias, a quantidade de espaços que eu podia estar expondo, assim, a forma de consumir, que era diferente da que eu via no Rio. Hoje eu já não vejo dessa Business forma. na arte, né? Era muito isso, mas eu não via como business, eu só estava vendo como um moleque que tinha espaços e pessoas que estavam consumindo. Eu não via como business. Né? Não, você via como um conteúdo. Exatamente. Então, o meu ponto B, parte 1, São Paulo, capital. Ele fracionou, Bordo. É. Ele não deu essa opção pra Tá gente. vendo? Ainda bem que eu fui evasiva. Teve uma criatividade maravilhosa, a gente vai tendo. E aí, o meu ponto B, parte 2, volta para o Rio de Janeiro. E é quando eu começo a enxergar o centro da cidade, não só o centro histórico, mas a vivência dentro do centro do Rio de Janeiro, se tornar um grande ateliê. O que eu vejo na rua, eu quero trazer para dentro do meu trabalho. O que eu vejo no trabalho de outras pessoas que estão expondo na rua, eu quero trazer para o meu trabalho. Seja no Sharpie, seja no grafite, seja na poesia, no slam que está ali no meio da rua, seja no artista que está vendendo a sua bala e tem todo um marketing monstruoso na cabeça. Eu acho que todas essas questões que a gente tem de vivência na rua é o meu ponto B, parte 2.
E é esse ponto B parte 2 hoje que eu tô deitado, me cobrindo e almoçando ali, fazendo o máximo possível para poder me alimentar disso, para voltar para a rua e continuar produzindo na rua. Eu acho que, assim como você falou, Bordeaux, a rua ela ensina muito pra gente, mas a gente tem que ter o trabalho de devoluta. A gente tem que devolver. Isso. Uma questão que eu vejo que muitos artistas hoje estão construindo é: eu aprendi, eu quero devolver. Então, eu não estou falando isso só para questões de trabalhos sociais, tá, galera? Mas numa questão de você aprender, fazer, construir, mas não vai ficar só para você. O trabalho do artista, ao meu ver, não sei ao ver de vocês ou de vocês, é que a gente constrói, a gente cria, a gente se apropria, mas a gente tem que devolver. Não adianta ser um trabalho egóico, construir um castelo maravilhoso, lindo, bonito, onde eu estou ganhando muitos dinheiros, eu estou expondo em todos os melhores museus e galerias do Rio de Janeiro, São Paulo, fora, ou qualquer lugar que seja, se você não faz uma devoluta para onde você aprendeu e o que você aprendeu. Eu acho que o seu trabalho acaba ficando meio Vazio. enfraquecido e vazio se você não tem um pensamento de devolver o que você pegou, né? E é isso. É que faz parte da construção, né? Exatamente. Se você quer construir algo, você vai precisar da argamassa, do tijolo, da pedra, da areia. Então, não adianta de nada você querer construir alguma coisa se no final das contas você vai fechar as portas e as janelas dessa sua construção e não deixar ninguém entrar e aproveitar o seu castelinho. Esse castelinho aí, habitado por um só, não serve pra nada. Ninguém aqui é pequeno príncipe para viver no seu planetinha sozinho, com apenas uma rosa e uma raposa da sua esquizofrenia. Eu acho que né, as coisas vão me motivando assim, a pensar outras. E você falando me trouxe muito essa ideia coletiva mesmo, que a gente se organiza, né, quando está na rua, assim. E principalmente pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que estão dispostas mesmo a viver esse sentimento mesmo de comunidade, né, que eu acho que eu percebia muito num território que eu vivia e no outro muito menos. E o quanto esse outro território que não percebe a comunidade me exclui, né? Então, acho que esse cria e criado, né, que a gente começou falando, me dá muito essa sensação de uma pessoa que se relaciona, né, com muitas outras pessoas, mas que não necessariamente se entende enquanto aquele coletivo, né? Então, acho que cria talvez seja um lugar que você se reconhece no outro, né, enquanto coletivo. Perfeito. Talvez eu tenha muitos lugares. Eu não sei vocês, mas eu tô arrepiado. Caraca, porque é isso, né? Sim, Tá exatamente na troca, isso. cara. Tá na Você troca. cria, não é você ter um comportamento, é você realmente se enxergar no outro, pô. Exato. Porque E é da de tua fato, criação. tá presente no outro, né? E Aulas. Temos aulas aqui, servidas aqui. É isso, professores dão aulas, tá? Processo natural do professor da Não aula. consigo ficar de folga, eu tô de férias. Não, mas falando sério, assim, é muito importante mesmo esse lugar de comunidade, né? Quando você fala esse lugar de que a gente tem que voltar para devolver, vem a imagem de uma professora que eu encontro ela no samba, beijo, Júlia. Uma professora de português, preta, maravilhosa, que me ensinou um monte de coisa sendo só ela. Só sendo ela minha professora por um ano, assim. E que coloca justamente esse território. Hoje eu vejo ela passando no samba e falo, cara, eu entendi tudo do que ela me falava lá no ensino médio. Porque eu fui viver a rua como ela me contou, né? Botei fé. Então, acho que o que faz a gente ser cria, de fato, de algum lugar, ou desse contexto, ou de uma identidade, né? É a gente poder ouvir as pessoas, é poder trocar informação com elas, mas, sobretudo, escutar, né? E escutar com o corpo inteiro, escutar com como você relaciona aquilo com a sua história, mas de que forma essa pessoa te ensina, né? Uma pessoa que está lá engraxando o sapato quando você passa e admira aquilo, né? E eu acho muito que o artista, ele é esse cria. Ele cria esse cria que contempla a vida. E talvez o cria seja isso, né? O cria criado. Não, é muito doido, porque, tipo, tu falando aí, nessa parada, eu lembrei de uma... O maluco é eu diria uma entidade, né? Na minha rua, né? Tipo, basicamente é isso.
tipo, todo mundo sabe quem é o Chicão, tá ligado? E o Chicão é um negão grandão mesmo e, tipo, macumbeiro, né? É lindo. É lindo essa parada, porque quando você... Tipo assim, eu lembro, quando você me fala, tipo, se enxergar nos outros, eu não sei porque eu lembrei da figura dele, porque o Chicão tinha uma mercearia, um bar. Mas se você fosse lá e falar assim, dá uma defumada na minha casa, ele... Prescrevia, né? 2 metros de altura, pegava aqui assim, só puxava meia porta, tá? Tipo assim, pra não ter o trabalho todo, meia porta, pera aí. Tava no horário de almoço dele. Exatamente, tipo, meia porta, pegava lá e, tipo, ia lá jogar o defumador dele, tipo, cara, não era a questão que você, tipo, não tinha era realmente uma questão de troca, de você enxergar ali, na moral, tá mó pesado o clima lá. É um Vai bem lá, comum, né? joga lá um negocinho lá, tipo, faz a tua parada aí. Isso daí me lembrou a questão das rezadeiras que tinham no meu bairro. Porra, bicho. E assim, eu, uma criança TDAH, né, só fui diagnosticado com 16 anos, mas toda a história da minha família roda em torno disso, né, que eu era o Tasmania da família. Então, inúmeras benzedeiras do bairro Te me benzeram. benzeram. É, por isso você tá esse iluminado. trabalho. Ai, muito obrigado, meu amigo. Né? E aí você trabalha igual o Chicão do seu bairro, sabe? São pessoas que geram os pontos marcadores do nosso A e nosso B, que faz esse trâmite todo, que a gente reconhece o espaço com essas pessoas. E assim, eu lembro de todas, eu sou amigo das netas delas, sabe? É Pessoas isso. que eu vi e me viram crescer, né? Me benzeram, fizeram seu trabalho espiritualizado ali e marcam o subúrbio pra mim também nesse ponto, sabe? Eu acho que tem muito disso. Eu acho que ter vivência é isso. Tipo, você lembrar das coisas e conseguir realmente trazer no seu dia a dia, nas suas ações mesmo. Tipo, não precisa só pra... Não precisa pontuar. É só viver, tá? É isso que eu quero te dizer. Sim. Tipo assim, eu acho muito bonito esse lance do senso de comunidade que você traz. Isso é foda. Isso é muito bonito. Sim. Porque tem a ver com uma sobrevivência também, né? Eu acho que quanto maior vulnerabilidade a pessoa se encontra, se ela fica sozinha, ela de fato sucumbe àquilo, né? E a gente sabe que essa própria coisa das benzedeiras e desse auxílio espiritual que que é muito comum, né, nesse contexto de comunidade, também denuncia os maus tratos, né, que essas pessoas são jogadas. Sim. Né? Então, as políticas públicas que não chegam até esses lugares e aí formam também pessoas que podem formar a gente, facilitar a gente, consolar até, né? Em outro contexto, porque, assim, sei lá, né, é muito natural para mim pensar que terapia é coisa de boy, né? E é sobre isso, assim, talvez... Pelo acesso, sim, pelo acesso... E o acesso, assim, é muito, muito natural e espontâneo saber sobre essa terapeuta que é a benzedeira, né? É muito comum na minha história. Exatamente. E numa Primeira história que é da minha terapeuta mãe. E uma terapia, uma fitoterapia, né, no mínimo. É aquela pessoa que tá ali. Exatamente. Na verdade, Sim. disponível pra largar o que tá fazendo pra realmente, tipo assim... Tá. Daqui a pouco eu vou lá. Peraí. Deixa eu só terminar isso aqui. E é isso, irmão. Eu fico pensando agora se essas pessoas, elas ainda existem, sabe? Tipo... Sim. Tipo, eu sei que o Chicão tá vivo, tá bem, já passei lá, já vi, Chicão tá tranquilo. Eu acho que é uma cultura que tá sendo meio que deixada, mas ainda tem pessoas que seguem essa cultura. Sim. E ainda conseguem fazer ela funcionar aos modos de hoje, né? Então... Eu vejo isso, mas assim, cara, é muito do território, né? Porque se você olha alguns lugares, eles têm umas características. Olha nós voltando pro disso. território aí de novo. Não, mas as características de um lugar onde você está inserido, pô. E eu fico nessa questão mesmo, assim, de tipo, agora. Quero levantar um ponto aqui. Não, lembrei de um ponto aqui importante.
Tava conversando com um amigo meu, que é artista, e ele fala assim, pô, tô fazendo uma pesquisa de visual, e ele mexe muito com essa coisa das conexões elétricas, que é o Sete Soledade, muito cara, Salve, salve, 7. perfeito pra isso. Mas aí ele falou assim, pô, onde eu tô morando tem muitas paradas muito expostas, mas eu fico com receio de fotografar, porque é uma pesquisa, eu preciso fotografar pra entender. Porque eu não vou ficar parado uma hora lá, vou lá, saco meu celular e tiro. Ele falou, mas eu não sou cria na comunidade. Aí eu falei, você não é cria? Pergunta, pede. Aí ele, pô, mas eu vou chegar pro maluco e falar, posso fotografar essa parada aqui? Ué, é isso? É isso. Aí ele falou assim, pô, mas eu não sou cria. Eu falei, cara, mas você tá ali, mano, você tem que viver. É o seu veículo artístico. Que é uma você parada. citou o 7, e aí eu tenho cabeça referência. E aí tem uma outra referência também, que é o Wilmor Oliveira. You Know My Face, salve, salve, inclusive. Que é outra pessoa também que tem essa vivência de rua e fotografia. E assim, o Wilmor, ele faz esses mesmos níveis de fotografia de registros, também sem ser esse pertencimento de cria, acredito eu, né? Isso daí é uma conversa que a gente pode ter, inclusive. Bota fé. Mas é essa ideia de você registrar o local com seu globo ocular. O seu globo ocular, quando você é um artista, seu veículo de enxergar e traduzir o que você enxerga é fotografando, né? Então, eu vejo muito do trabalho dele com a rua também envolvendo nesse ponto. Eu não sei se o Wilmor ele faz as perguntas, eu nunca cheguei a ter essa conversa com ele, mas eu acho que é uma forma, né? O trato, você humanizar também o seu trabalho. É, porque a gente rouba muita coisa, né? No bom sentido. Colonizados, né? Que delícia! Mais uma hora de conversa. É verdade. Exatamente, uma hora de conversa aí nessa brincadeira. Mas é natural, né? Esses furtos, assim. Eu acho que isso que compõe, de fato, a nossa originalidade, né? A gente ir compondo, caquinho por caquinho. Quanto mais caquinhos você tem, mais original fica o seu entendimento sobre a vida, assim. Então, é importante a gente circular. Mesmo que a gente tenha o ponto A e o ponto B, né? A gente precisa circular e fazer essa trama não ser linear, né? A gente não comprar essa história da colonização, por exemplo. A gente não entender, não continuar, né? Não perpetuar. Uma parada muito mais... Porra, não, mas é isso, pô. Acho que nada... Porque senão A conversa a gente fica, é pra isso. A gente vê o micro e vê o macro também, né? De como a gente também não é responsável sozinho por essas paradas aí que tá acontecendo, né? A gente sempre tem uma conversinha agora pro final, né? A nossa forma de arrematar os pontos. E aí a gente tem o papo reto de corredor. Então, convido vocês a aquela conversinha, aquele papinho que a gente tem ali, aqueles corredores, que aí você pode se identificar com a conversa que você tem no corredor do seu trabalho, com a conversa que você tem no corredor do seu prédio, com a conversa que você tem no corredor da sua casa, seja com a pessoa com quem você ama, com a pessoa com quem você só divide o espaço, aquele papinho reto, aquela conversa sem fins lucrativos. Então, vem comigo. Se eu posso deixar um recado para vocês, é que vocês circulem os lugares, saiam dos lugares comuns para lugares surpreendentes, imaginários, que a gente possa se encontrar lá. Vocês podem me encontrar também no Instagram, @bordo.ela e @dizqueufiz. Beijos.